Chegamos na última lição deste trimestre, Classe dos Adolescentes, primeiro trimestre de 2025, onde finalizamos o texto sobre Gênesis, o livro dos grandes começos, escrito pelo pastor João Paulo Mendes. Lição 13, que cai no dia 30 de março, finaliza o trimestre sobre o seguinte assunto. Era uma vez uma família que se tornou um povo. Inicie o texto bíblico a partir da leitura em Gênesis 46, versículos 1 ao 7, depois versículos 26, depois versículo 27. Lê também Gênesis 47, versículos 7 ao 12 e a mensagem que está em Gênesis 47, 27, junto com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja, para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui para não perder nenhuma aula, se inscreve no canal. Você pode me acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram, pelo TikTok. É só você dar um Google aí e colocar Janderson Nascimento EBD, onde você vai encontrar todos os nossos materiais. Já estou preparando as aulas do segundo trimestre, onde nós vamos trabalhar sobre a história de um povo escolhido. Vai ser uma bênção te ter por aqui. O comentarista do próximo trimestre é exatamente o comentarista Tiago Panlariello, que vai trazer uma abordagem muito interessante para o nosso crescimento, para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, segundo trimestre de 2025, se Deus quiser. Aqui, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos então na última lição desse trimestre, lição de número 13. Neste trimestre estudamos sobre o texto de Gênesis. Mais uma vez eu repito para você como é que funciona a Gênesis. Gênesis tem 50 capítulos, duas divisões. A primeira divisão está no capítulo 1 ao 11. É importante você relembrar isso em sala de aula, que fala sobre o começo das gerações, as eras. A segunda divisão está do capítulo 12 ao 50, onde você vai ver a era patriarcal entre Abraão, Isaac e Jacó, e finaliza agora com José. O texto de Gênesis também é conhecido como o livro dos começos, mas também é citado como o livro das gerações. Então nós estamos estudando aqui as gerações de Israel, gente, as gerações desse povo que traz um impacto tremendo. O texto finaliza com a história de José, envolvendo o perdão, e ao mesmo tempo aponta o caminho agora para uma nação que se torna um povo, uma família que se torna um povo, uma nação e tem um encontro genuíno com o Senhor. Passa a ser um luzeiro, um farol de Deus entre toda a terra. Para a gente iniciar bem a aula, o primeiro ponto trata então sobre o seguinte argumento. O perdão uniu a família de Israel. Observe. Dentro do texto bíblico, na aula passada, nós estudamos sobre as divisões, as crises familiares que existiam na família de Jacó e Israel, ao ponto de ter diversas situações difíceis. Mas o perdão envolvido agora, através da vida de José, traz uma união profunda. O primeiro subtópico destaca que José perdoou seus irmãos. Os irmãos de José venderam José como escravo, deram ele como morto para o seu pai. Mas José enfrentou situações difíceis na sua vida, porém ele não deixou ser consumido pelo rancor, não deixou ser consumido pela vingança o seu coração, mas ele preferiu obedecer ao Senhor. E em tudo Deus lhe abençoou. E José, ele é aquele primeiro a oferecer o perdão. Ele é aquele primeiro a restaurar esse elo que foi quebrado. E essa família, então, recebe esse perdão e a bondade de José ao ponto de se tornar agora uma família unida para a glória de Deus. E isso é tão interessante porque nós também precisamos aprender a ter união e também praticar o perdão. O segundo subtópico destaca agora sobre Cristo e o perdão. O valor do amor de Cristo retrata, então, o verdadeiro perdão que nós devemos exercer. Eu preciso todo dia perdoar alguém. Você também precisa, porque Cristo nos perdoou. O amor de Cristo nos fortalece. Por exemplo, nós não merecíamos o perdão, mas Deus nos ofereceu perdão mesmo sendo pecadores. E agora, pelo fato de sermos alcançados por esse perdão, Deus agora se revela a nós de forma gloriosa e a bondade do Senhor é sobre nós. O perdão oferecido por causa dos nossos pecados, das nossas falhas,
E agora, com esse perdão em nosso coração, nós também podemos perdoar alguém, como o exemplo da própria vida de José no Antigo Testamento. Já avançando, espero estar ajudando você, analisando essa lição contigo. Vamos agora para o segundo ponto da lição de hoje, da classe dos adolescentes, que trata sobre o seguinte argumento. Deus providenciou sustento para a família de Israel. No tempo da seca, Deus já havia providenciado tudo. Deus já havia providenciado o caminho através de José. O primeiro subtópico, então, destaca sobre a providência divina em meio à fome. A própria Bíblia destaca que Deus realizou uma promessa a Abraão. E para proteger os descendentes de Abraão, no caso a família de Jacó, Deus providenciou o caminho. Isso é providência divina através da vida de José. Isso quer descrever também um grande amor de Deus para com José e com a sua casa. A providência de Deus, ela nos guarda de todas as situações. Então a lição demonstra para a gente que a providência do Senhor é aquilo que nos protege, que nos guarda. Deus sabia que a família de Jacó não poderia morrer de fome na época da seca, Gênesis 42, versículo 6, e através do seu espírito, ele prepara o caminho através da vida de José para providenciar o seu amor, a sua graça. O plano de Deus também é demonstrado assim. Deus sabia que nós iríamos pecar, iríamos nos afastar da sua presença, mas em meio ao seu amor, ele providenciou a salvação por intermédio de Cristo antes de pecarmos. Efésios capítulo 1, versículo 4 dá fundamento para isso. Então, em Cristo agora, nós temos agora a oportunidade de termos uma nova chance em Jesus. Isso é providência. O segundo subtópico destaca, então, que Deus proveu um lugar no Egito para a casa de Israel. Deus providenciou o melhor da terra no Egito para ter o sustento de Israel. Você pode ler Gênesis capítulo 46, versículo 28 e 29. Você pode observar Gênesis capítulo 45, versículos 9 ao 11. E você pode observar também Gênesis 47, versículos 5 e 6, onde José colocou a sua família no melhor da terra. Observe, Deus tem o melhor para você. Isso aqui é providência de Deus. Cada situação que acontece na nossa vida demonstra a graça de Deus sobre nós, o amor de Deus sobre nós e o nosso crescimento em Jesus também. Para caminhar avançando nessa aula, o terceiro e último ponto desse trimestre trata sobre a família que se tornou um grande povo. Eles entram no Egito praticamente com apenas 75 pessoas. A própria Bíblia destaca isso para a gente, que são os descendentes de Jacó, 70 pessoas, melhor dizendo. E o texto bíblico descreve que no Egito eles cresceram e prosperaram. Leia Gênesis 47, versículo 27. Você vai perceber que o povo de Deus se tornou uma nação no Egito, se tornou um grande povo na terra do Egito. Isso demonstra a grandeza de Deus, o cuidado de Deus e a providência de Deus em se revelar para Israel. O segundo subtópico destaca, então, que Israel abençoou os filhos de José. A própria Bíblia descreve que quando Jacó estava velho, Israel estava velho, ele abençoou então os filhos de José, o Efraim e o Manassés, de forma clara, demonstrando então a bondade de Deus, a bênção de Deus sobre eles, de tal forma que Israel se tornou uma bênção para a glória do Senhor e as nações reconheceram Israel como um grande povo. Esse grande povo se tornou o luzeiro do Senhor, a tal ponto, nos dias de Salomão, se tornaram uma grande potência mundial. O terceiro e último subtópico desse trimestre trata sobre o seguinte argumento. Israel abençoa seus filhos. A própria Bíblia descreve para a gente que Israel, Jacó, abençoou todos os seus 12 filhos, todas as tribos de Israel. E ele abençoou essas tribos de tal forma, descrevendo então a bondade de Deus sobre eles. Cada tribo recebe uma bênção especial e essas bênçãos retratam o amor de Deus sobre a vida deles. Então, estudar Gênesis é entender toda essa riqueza teológica que temos aqui. E eu espero muito ter contribuído com você em teu crescimento em Jesus, estudando a palavra de Deus com a gente para a glória de Deus. E se eu ajudei você durante esse trimestre, por gentileza, tira uma foto com os teus alunos no encerramento do trimestre e me marca no Instagram também. Eu vou ter o prazer em conhecer esse trabalho de Jesus. Não se esqueça que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira. Toda quinta-feira ao meio-dia é classe dos adolescentes. Já tem aula postada aí do segundo trimestre da CPAD. Nesse segundo trimestre nós vamos trabalhar sobre um assunto muito legal na classe dos adolescentes, que será a história do povo escolhido. Nós vamos estudar os livros históricos de Israel.
Ou seja, vamos iniciar com Josué e vamos até o livro de Esther. E vai ser muito legal estudar isso com vocês em Cristo Jesus. Não se esquece, você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. Deixa no comentário abaixo, eu quero Jesus. Se precisa de oração também, coloca aí, porque nós vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a tua casa, tua família e teu lar. Então, eu te aguardo por aqui no próximo trimestre, que será o segundo trimestre da CPAD em 2023, onde nós vamos trabalhar sobre a história do povo escolhido. Vai ser uma bênção. E que Deus te abençoe. Já tem aula postada, tá? A primeira lição já está aí disponível para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.